minutinho aqui para eu ligar aqui. Liguei. Gente, eu vou começar hoje um assunto que eu falo há muito tempo que há uma necessidade, que é falar sobre as parábolas de Jesus. Porque as parábolas já está dizendo, né? É algo que ele contava as coisas, né? E esclarecia as pessoas, educava através de parábolas, que são histórias contadas das coisas do dia a dia, do que as pessoas conheciam. Então Jesus, na sua sabedoria incrível, ele fazia o seguinte: ele queria falar de alguma coisa, de fé, de coragem. Então ele pegava uma atividade diária daquela população e formulava uma história, contava uma história, para que eles, com aquela história, começassem a refletir sobre a história, porque quando ele falava do dia a dia, tinha condições deles fazerem as comparações, apesar de que muitos deles não sabiam ler, não tinha ainda desenvolvido muita coisa para entender. E essas parábolas de Jesus continuam aí, para que a gente tenha acesso a elas. Eu fui investigar três pessoas que se preocuparam, pelo menos as três que eu conheço, né, que eu separei para a gente conhecer. Três pessoas que se preocuparam em esclarecer as parábolas de Jesus. Talvez não todas, mas pelo menos uma grande parte. E o primeiro é o Rodolfo Caligares. Ele nasceu na cidade de Americana, em São Paulo, em outubro de 1913. E tornou-se espírita aos 21 anos. Trabalhou na causa espírita por mais de 4 décadas, ou seja, mais de 40 anos. 40 anos com 21 dá 61 anos, né? Como ele foi um dos fundadores do Lar Espírita Esperidião Prado. Até 1964, ele ocupou esse posto da instituição até a sua desencarnação. Aí, ele era o quê? Ele era um escritor notável, de grande reconhecimento no meio espírita. Teve vários artigos publicados em órgãos da imprensa espírita, o Reformador, a revista Reformador. Teve mais 5 livros de cunho evangélico doutrinário, sendo 4 deles parte do acervo da FEB. E tem o livro dele, que ele aborda as parábolas de Jesus, se chama Parábolas Evangélicas, por Rodolfo Caligares. São livros que eu já li. Achei muito interessante, né? Foi o primeiro livro sobre parábolas, assim, explicadas através de Rodolfo Caligares. Achei bom, mas me faltou algumas coisas. Não sei dizer o que era. Mas assim, me faltou alguma coisa, sabe? Achei a explicação um pouco seca, vamos dizer assim. Não sei se ele teve receio de aprofundar e falar alguma coisa que ele fosse ser criticado no meio espírita, não sei. Inclusive não vamos saber porque ele já desencarnou, a não ser que a gente convoque uma reunião mediúnica e chamemos ele para ele falar sobre esse tema. Mas isso não é aconselhável, né? A comunicação mediúnica dos espíritos é de lá para cá. Daqui para lá não, por isso que muitas vezes as pessoas querem falar com seus entes queridos, mas não funciona desse jeito, né? Nem sempre aquele ente querido nosso está em condições. Muitas vezes nós não estamos, porque não podemos nem ir no mundo espiritual durante o sono, porque não estamos preparados, e aquele ente querido nosso não está preparado para vir até nós, porque vai causar danos se ele não estiver preparado. Aquela questão, eu quero ficar, tanto quem vai durante o sono quer ficar, né?
E quem vem, às vezes, quer ficar. E aí complica tudo, né? Porque aí vem a questão da obsessão, porque a obsessão não se dá apenas como vingança, mas por afinidade também. Mas veja bem, esse assunto é outro, né? Eu tô só dando uma... Aí o outro escritor espírita, uma pessoa maravilhosa, pelo menos de acordo com a biografia dele, o que se fala dele, é o Caibá Souza Schutter. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1868, na cidade de Matão, e desencarnou em 1938. Veja que foi no século passado. Ele foi o quê? Um divulgador da doutrina espírita, mas também foi político. Foi sim. Ele chegou a ser intendente na cidade de Matão, que equivale ao cargo de prefeito. Inclusive comprou o prédio da prefeitura com suas posses, né, com seu próprio dinheiro. Ele fez coisas maravilhosas. Ele era farmacêutico, mas um filantropo brasileiro. Ele era farmacêutico, periodista e um dos maiores divulgadores do espiritismo no Brasil. Teve essa grande importância, né, no movimento espírita, na história do espiritismo aqui no Brasil. E ele foi consagrado o pai dos pobres. Bezerra de Menezes era médico, tem até o filme dele, assistam, viu? Tá na Netflix. E era médico e ficou conhecido como o médico dos pobres, né? Que inclusive ele não era rico, ele não vivia da medicina para enriquecer, mas sim para ajudar as pessoas a melhorarem a saúde. E ele, Caibá foi considerado o pai dos pobres. Por quê? Porque ele abrigava, ele era farmacêutico, tinha farmácia, ele abrigava as pessoas na sua própria casa. E medicava, e dava medicamento. Então ele era uma pessoa preocupada com o outro. Ele era uma pessoa que ele via no outro um irmão. Esses grandes vultos espíritas e não espíritas, porque tem muitos vultos aí, alguns que a gente pode citar, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Irmã Dulce, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, são alguns nomes que se destacaram pelo comportamento deles, pela a forma deles agirem e não pensar só neles, aí onde está. São pessoas que compreenderam a mensagem de Jesus. Não esses daí que falam nas igrejas, nos templos, nas casas espíritas, porque isso, porque aquilo, mas só ali. Quando sai dali, não quer saber de ninguém, só quer saber deles e estendendo para a família. É uma realidade, gente. As pessoas ainda são egoístas. Ainda não conseguiram compreender a mensagem de Jesus na sua extensão máxima, que é a caridade pura, a caridade em todos os momentos que a gente tem que praticar, né? Não é dar um prato de comida só. A caridade ela é muito mais ampla. Eu já falei aqui, o programa já vem ao ar há 17 anos. E há 17 anos que eu falo, que eu trago para as pessoas esses conceitos, né, de caridade, de parentela espiritual, material, enfim, de tudo. Para quê? Para que as pessoas compreendam o Evangelho de Jesus. Sem esse conhecimento espiritual, da vida espiritual, a gente não consegue compreender o Evangelho de Jesus. Porque ele fala da vida futura, ou seja, da vida espiritual, do que nos espera depois
da vida, ou seja, quando a gente passa pelo fenômeno da morte, e que a gente tem que se preparar para isso. Ele vem e fala, cita várias passagens da lei, e a gente ainda fica teimando, infelizmente. Então, Caibá, ele era essa pessoa, Caibá e Rodolfo Caligares eram espírita. Agora eu vou falar de um que não era espírita. Era padre jesuíta. Olha só. Padre jesuíta, e abandonou o sacerdócio. Ele se chama Humberto Holden. Ele nasceu em 1893 e desencarnou em 1981. Foi um filósofo, educador e teólogo brasileiro. Mas ele começou a observar a vida, e todos nós que estamos inseridos nessa vivência, né? Aprendendo, reaprendendo, né? Refazendo as coisas erradas que a gente fez em outra existência. E aí ele virou, sabe o quê? Ele virou, não, se tornou o precursor do espiritualismo universalista. Eu sou espírita, gente, eu digo a vocês que sou espírita. Mas eu sou aquela espírita justamente dessa forma, uma espírita universalista. O meu programa, eu apresento temas os mais variados possível, de uma forma que qualquer pessoa, de qualquer crença, de qualquer credo, entenda e viva melhor. Que o objetivo é esse. O objetivo da vida é a educação da alma. E a gente só se educa, como eu falo sempre, sabendo o que, por quê, para quê, quando, onde, das coisas que nós vivenciamos, das coisas que acontecem conosco. Então, ele é alguém que dentro desse contexto espiritualista, veja bem, eu estou dizendo, ele não era espírita, ele era espiritualista, ou seja, ele acreditava no mundo espiritual, mas não era espírita, porque o espírita é aquele que coloca em prática todos os conceitos de acordo com os princípios da codificação espírita. Entendeu? Então, ele era o quê? Ele é alguém que, dentro desse contexto espiritualista, ele buscava uma visão mais ampla e inclusiva das diversas manifestações religiosas e espirituais. Ele reconhecendo a parcela de verdade em cada caminho e evitando dogmatismo. O que é que quer dizer isso? Ele começou a compreender que existia mais coisas além desses conceitos religiosos que os filósofos faziam, que os teólogos faziam. E ele viu algo a mais. E ele viu que em cada segmento desse religioso existe uma parcela de verdade. Veja bem, uma parcela. Numas mínimas, nas outras médias, nas outras maiores. Aí, em outras palavras, ele se prende no estudo dele, nas pesquisas dele, nas conclusões dele, numa única forma de expressão espiritual, mas valoriza a diversidade e a busca individual pela verdade. Ou seja, ele é aquela pessoa que coloca em prática o respeito. Ele aciona o respeito em tudo. Ele reconhece algumas verdades nas religiões, sim. Né? Tu não vai dizer que não é. Né? Mas também não vai concordar com as coisas erradas, porque a gente sabe, eu pelo menos não tenho esse cacife dele, certo? Sou um assistente social,
É especialista em ciências das religiões, graças a Deus que é ciência das religiões, e espírita. Então, veja bem, mas eu não tenho esse cabedal de conhecimento que ele tem, que o Huberto Rudd tem. Essa capacidade, dessa visão mais ampla. Eu tenho uma visão ampla, mas ainda, vamos dizer assim, restrita, no sentido dessa amplidão de profundidade, né? Ele foi propositor da filosofia universica. Ele desenvolveu a filosofia universica, que é o quê? É uma abordagem que busca a construção do ser humano integral. Agora, eu quero que vocês prestem atenção a essa definição, porque vocês que acompanham o programa Ponto de Equilíbrio vão ver a minha identificação aqui. Mas eu já li livros de Humberto, mas assim, de autoajuda, alguma coisa assim superficial. Nunca, as parábolas eu não tive acesso. Não tive acesso assim. Fui ler algumas para poder ver o estilo dele, né? Mas na abertura do livro que ele fala, Sabedoria das Parábolas, ele já faz um prólogo ou uma introdução, vamos dizer assim, bastante interessante, que me despertou justamente essa vontade de esclarecer as parábolas de Jesus. Porque vai nos ajudar muito, 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 muito mesmo, a modificar a nossa visão das coisas, principalmente nossa visão do que é religião, que Jesus não deixou nenhuma religião. Foram os adeptos dele que fundaram, que terminou formando o cristianismo primitivo e que depois bagunçaram tudo, transformaram nisso, transformaram naquilo. É isso aí que está hoje, que não tem nada a ver com Jesus, falando sério. Jesus nunca cobrou pela palavra dele. Jesus nunca disse que o Pai queria dinheiro. É bom a gente entender isso, certo? Então, veja bem, como vocês vão fazer essa analogia com o meu pensamento. Essa filosofia universica é uma abordagem que busca a construção do ser humano integral. Mente, corpo, espírito. E mais algumas coisinhas. Enfatizando a unidade na diversidade do universo e do homem. Ou seja, tudo isso, essa diversidade que existe das coisas, religiões, questão política, tudo isso para que haja uma unidade, ou seja, para que as pessoas desenvolvam a compreensão, para que cheguem num senso comum, né? E que tenham aquele mesmo pensamento uno, certo? De acordo com como Jesus dizia, eu e o Pai somos um nesse sentido, né? Porque ele aceitava e vivenciava o que Deus passou para ele, as leis divinas no seu contexto maior. Porque ele sabia muito mais do que nós. As leis divinas não é só esses 10 mandamentos, não. Tem muito mais coisa, porque cada item vai se desenvolver em vários. A gente é que fica resumindo para a gente não ter trabalho. Para poder não renunciar a determinadas coisas, para poder não se modificar, né? E eu achei muito interessante. Veja bem, essa filosofia universal, ela propõe um caminho de autoeducação e desenvolvimento através de ferramentas como cosmomeditação, educação integral e cosmoterapia, que é o objetivo final, é alcançar a perfeição cósmica, integrando o eu interno com o ego externo, espelhando a harmonia do universo. Ou seja, a gente precisa se conhecer. A gente precisa se conhecer, certo? E a gente se conhece através do nosso ego externo. Que ego externo é esse?
são as nossas paixões, os nossos vícios, aquilo que é mais importante para a gente, que a gente dá mais importância. Isso aí está ligado a esse ego externo, né? É o nosso egoísmo, tudo isso. E o nosso eu interno é o que eu sou enquanto espírito, criado por Deus. Que todos nós somos espíritos criados por Deus e contém então em nós o DNA dele, a bondade, o amor, tudo isso. Só que muitos de nós apagou isso, apagou não, deixou adormecido. E a gente precisa acordar, gente. Acorda, gente, como diz a Ana Maria Braga. Acorda, gente, mas acorda, gente, não para assistir o programa dela. Mas acorda, gente, para se modificar. Para passar por esse processo de mudança espiritual, vendo que nós somos seres espirituais em experiências carnal, material. Somos as duas coisas enquanto estamos encarnados. Quando desencarnamos, passamos a nossa forma original, que é como Deus nos criou. Não mais simples e ignorante, já cheio de débitos, mas com algum conhecimento já, né? Então, eu me identifico demais com isso, porque eu já falava disso, minha forma de ver a vida é essa. Só que eu não tinha um termo, vamos dizer, ele criou esse termo. Eu não crio termo para nada que eu visualizo de novo para mim. Eu não crio termos. E acho assim que ele criou esse termo, filosofia universal, mas outros têm filosofia universal, filosofia não sei o quê, entendeu? Mas ele criou para que as pessoas conhecessem da forma como ele via, desse jeito, com esse nome. Então, ele também, veja bem, ele quis e ele quer, através dos livros dele, mostrar para todos, por meio da qual defendia a harmonia cósmica e a cosmocracia. E o que é a cosmocracia? O nome é meio ruim de dizer, viu, gente? Eu reconheço, eu não tenho vergonha de dizer não, viu, gente? Eu sou uma pessoa muito autêntica. Eu não tenho vergonha de nada. Eu não tenho vergonha de falar uma palavra errada. Eu não tenho vergonha de estar fazendo uma palestra e esquecer alguma coisa. Não, porque isso faz parte da vida. Então é bom a gente entender isso, que é para poder não ter medo. Porque o medo é um empecilho muito grande para a gente desenvolver os potenciais da gente. Principalmente aqueles potenciais da alma, o amor, tudo. Tem pessoas que têm medo de expressar sentimentos por alguém. Tem gente que tem medo de olhar para uma pessoa e dizer, olha, cara, ou menina. Eu sempre digo, às vezes, eu digo, eu te amo, vice, mas eu te amo mesmo. Não é esse amor que as pessoas, esse amorzinho assim, sabe? Não, é um amor de respeito, certo? De admiração, de confiança. Então, se uma pessoa tem meu respeito, minha confiança, minha consideração, eu amo essa pessoa. Pode ser até que a pessoa não me ame, não tem problema. Porque não é troca, não é barganha, é sentimento sincero. Então, a gente tem que ser assim. Eu já levei muitos tombos, vamos dizer assim, tombos não, pedradas, por conta que eu sou assim. Eu não me adapto de jeito nenhum a mentira, a fingimento. Não me adapto. Eu não consigo ver alguém passando por uma injustiça e ficar calada. Certo? Ficar, não é da minha conta. Eu não fico olhando na vida dos outros, mas fico olhando na vida dos outros para ficar falando, comentando um com o outro. Mas na hora que ela precisa falar, ela não fala. Por quê? Porque não quer se comprometer. Não quer que a imagem dela fique ligada àquele negócio. Eis a problemática toda, gente. E isso aqui a gente precisa começar a se movimentar dessa forma. Com luz, com transparência. Não é transparência essa que o povo fala,
política, assim, né? Transparência é você sendo aquela pessoa que as pessoas lhe veem e sabem que você é aquilo. E não usa máscaras, porque a questão das máscaras, você usa uma máscara no trabalho, uma máscara em casa, outra máscara. Quer dizer, é uma pessoa que não é confiável. Eu vejo assim, sabe? Então, o que é essa cosmocracia? É o autogoverno pelas leis éticas universais. Conexão do ser humano com a consciência coletiva do universo e florescimento da essência divina do indivíduo. Reconhecendo que deve assumir as consequências dos atos e buscar a reforma íntima, sem atribuir à autoridade eclesiástica o poder de eliminar os débitos morais do fiel. Então, gente, isso aqui é o que eu falo, não é? Então, eu já falava de cosmocracia sem saber que tinha esse nome. Por isso que eu digo, eu não me interesso pelos nomes criados para definir alguma coisa. Eu me interesso pela realidade, pelo concreto, pelo que é. E algo que eu possa colocar em prática. Né? Não adianta. Ai, é tão bonito o trabalho que fulano faz. Ai, se eu pudesse eu fazia. Pode sim, é só você querer. É só você se dedicar. É só você orar. Ore para a espiritualidade amiga. Quando eu falo espiritualidade amiga, gente, é porque eu falo dessa religião universal. Certo? Espiritualidade amiga. O evangélico se dirige a quem? A Deus. O católico a quem? A Nossa Senhora, a Jesus, aos santos, Santo Antônio, São João, São não sei o quê. Não é? Os umbandistas se dirigem a quem? Aos orixás, aos espíritos desencarnados que estão naquela área da Umbanda. O espírita, ele se dirige a Jesus, mas tem muito espírita que ainda confunde e começa a endeusar alguns espíritas que tiveram por aqui uma passagem válida, vamos dizer assim, uma passagem como Bezerra de Menezes, como Chico Xavier, mas são espíritos que ainda precisam ainda caminhar, né? Muito. Então, ele é o pioneiro nessa linha de pensamento aqui no Brasil. A mensagem de sua obra é tornar o homem consciente de sua condição de ser inteligente, espiritual e integral em rumo da sua evolução. Não é o que eu falo aqui, gente? Quer dizer, eu me identifiquei muito com ele por isso, porque eu já tenho na minha mente formada isso. Através das experiências minhas de vidas passadas e dessa aqui também. Então, a sua filosofia tem um viés de uma reforma interior em que o ser, para encontrar sua paz e felicidade, necessita conscientizar do seu eu crístico ou eu cósmico, teses geradas pela filosofia universal, a qual dirigiu por muitos anos. Eu estou encerrando o programa, mas preciso dizer a vocês que vou fazer o estudo das parábolas, vou fazer uma analogia entre os três autores, mas vou dar preferência ao Alberto para a gente conhecer as parábolas de Jesus. Até o próximo programa, se Deus quiser.